Então, nós vamos ao item número 7, que a senadora Lúcia Vânia é relatora, que é o projeto de lei do Senado, número 231/2012, cria o Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas e dá outras providências. O projeto é de autoria do senador Eduardo Suplicy, a relatora é a senadora Lúcia Vânia, pela aprovação do projeto nos termos da emenda número 1, CCT-CAS, substitutivo. Observações. A matéria foi apreciada pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, com parecer favorável ao projeto nos termos da emenda número 1, CCT. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais, com parecer favorável ao projeto nos termos da emenda número 1, CCT-CAS. Quero, antes de passar para a Lúcia Vânia, dizer que é um movimento de pais e mães no país inteiro, articulado por todos os estados da federação em relação ao tema das doenças raras. Passo a palavra para a relatora, a senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos para elaboração em caráter terminativo nos termos do artigo 49, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, projeto de lei do Senado de número 231 de 2012, de autoria do senador Eduardo Suplicy, que tem por objetivo criar o Fundo Nacional de Pesquisas para Doenças Raras e Negligenciadas. A proposição é composta de 7 artigos. O artigo 1º trata da criação do fundo, que tem a finalidade de apoiar projetos de pesquisa e empreendimentos correlatos na área de doenças raras e negligenciadas, conforme dispõe o artigo 2º. Os objetivos dos projetos e pesquisas a serem financiados pelo fundo, definido no artigo 3º, são o incentivo à pesquisa científica, o fomento à pesquisa acadêmica e universitária, o desenvolvimento científico e tecnológico e a produção, a preservação e a difusão do conhecimento, sempre relacionados às doenças raras e negligenciadas. O artigo 4º determina que o fundo terá natureza contábil e prazo indeterminado de duração, atuando sobre a forma de apoio financeiro a fundo perdido ou a empréstimos reembolsáveis. Sua Constituição se dará com recurso do Tesouro Nacional, doações e legados, subvenções e auxílios de qualquer natureza, inclusive de organismos internacionais, entre outros. Conforme o parágrafo único deste artigo, serão assegurados ao fundo, a cada ano, 50 milhões atualizados pela variação da receita corrente líquida da União. Em atendimento aos requisitos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 5º determina que o Poder Executivo estimará o aumento da despesa e o impacto orçamentário financeiro nos exercícios seguintes decorrentes da criação do fundo. O artigo 6º estabelece as sanções a que estão sujeitos os beneficiários do fundo pela incorreta aplicação de recursos recebidos. O artigo 7º, que traz a cláusula de vigência, determina que a lei originada pelo projeto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros somente a partir do início do exercício fiscal seguinte ao ano de sua publicação. Antes de sua análise pela CAI, como já foi dito aqui pelo senhor presidente, ele passou por várias outras comissões. O substitutivo aprovado na CCT e na CAIS, ao invés de criar um novo fundo, optou por introduzir alteração no artigo 2º da Lei 10.333, 19 de dezembro de 2001, que institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia, para o agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa de Biotecnologia e Recursos Genéticos, Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o setor aeronáutico e para o Programa de Inovação para a Competitividade e da outras providências. A nova redação destina 30% dos recursos do programa de fomento à pesquisa em saúde, oriundos da CID Tecnologia, instituída pela Lei 10.168 de 2000, para atividades voltadas para o desenvolvimento tecnológico de medicamentos imunobiológicos produzidos para a saúde,
e outras modalidades terapêuticas destinadas ao tratamento de doenças raras ou negligenciadas, assim definida em regulamento. No prazo regimental, não foram apresentadas emendas e proposições. Conforme o despacho da mesa do Senado Federal, cabe a essa comissão opinar terminativamente sobre a proposição em tela. Assim, além da análise dos aspectos econômicos e financeiros, também devem ser abordadas questões referentes à constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa. Sobre todos esses aspectos, o projeto já foi analisado positivamente. O voto, pelo exposto, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 231 de 2012, nos termos da emenda número 1, CCT substitutivo. Como os senhores senadores têm o substitutivo na mão, eu perguntaria aos senhores senadores se poderia deixar de ler o substitutivo, claro, uma vez que já expliquei o projeto. Claro, senadora. Não havendo objeção, então declaro a aprovação pelo voto, cumprimentando o senador Suplicy pelo excelente projeto, um projeto que tem grande alcance social. Matéria está em discussão. Senador Humberto Costa, depois senador Pedro Táxi, depois senador Eduardo Suplicy. Senador Aloysio. Aloysio também. Tá bom. Não, queria aqui apenas registrar minha satisfação e parabenizar o senador Eduardo Suplicy pela apresentação desse projeto, a senadora Lúcia Vânia pelo relatório. Nós temos, sem dúvida, hoje, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, algumas situações que são, de fato, extremamente graves e importantes. Entre elas, o tema das doenças negligenciadas. Como essas doenças predominam, boa parte delas, as negligenciadas principalmente, são quase todas doenças da pobreza, há pouco interesse dos laboratórios internacionais de desenvolverem pesquisa para o encontro de medicamentos mais modernos que possam, inclusive, curar algumas dessas doenças. Não é à toa que a tuberculose, a hanseníase, até mesmo a malária, que tem sido objeto de muitos estudos no sentido de encontro de um medicamento que possa prover a cura, mas ainda estamos muito longe de ter o investimento necessário para que isso aconteça. E, por outro lado, também o país investir na pesquisa sobre doenças raras nos tira da subordinação absoluta aos medicamentos ou a tudo que é desenvolvido como terapêutica internacionalmente por parte de empresas que por vezes não, que após o patenteamento desses medicamentos, né, cobram valores absolutamente exorbitantes que terminam por recair sobre os recursos públicos, né? Então, eu quero parabenizar o senador Suplicy, a senadora Lúcia Vânia, e esperar que nós possamos, o mais rapidamente possível, aprovar definitivamente. Aliás, ele é terminativo, né? Então, espero que a Câmara seja célere na discussão e aprovação desse projeto. Muito obrigado, senador Humberto Costa. Senador Pedro Táxi. Senhor presidente. Senhor presidente, na mesma linha, senhoras e senhores senadores, na mesma linha do senador Humberto Costa, a nossa independência, ela não pode ser só independência política, deve ser também independência econômica, independência tecnológica e inovação. E este projeto, ele supera, senhor presidente, de uma forma bem singela, a nossa dependência de grupos farmacêuticos internacionais, que não têm interesse em investir nesse tipo de pesquisa. E o valor aqui chega a ser até módico, 40 milhões anuais. E também o projeto, ele promove a equidade nas políticas de saúde pública, o que é muito importante. Eu quero com isso cumprimentar o senador Eduardo Suplicy pelo autor do projeto e a senadora Lúcia Vânia, que bem relatou este projeto, né, porque nós possamos superar a nossa dependência e resolver essa questão da população que é acometida por doenças, né, raras e negligenciadas. Senhor presidente. Obrigado, senador Táxi. Eu tenho inscritos aqui Eduardo Suplicy, Aloysio Nunes Ferreira, Inácio Arruda,
Também senador Cristóvão e senador Flecha Ribeiro. Com a palavra, senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, eu quero agradecer muito a senadora Lúcia Vânia pelo parecer tão caprichado e bem fundamentado que realizou com carinho mesmo. Eu gostaria aqui de agradecer a professora Adriana de Abreu Magalhães Dias, do Instituto Varese, que sugeriu a mim que apresentasse este projeto que cria o Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas são portadoras de uma ou mais doenças negligenciadas no planeta Terra, o que representa 1/6 da população mundial. São doenças que prevalecem, conforme o senador Humberto Costa aqui ressaltou, em condições de pobreza, mas também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade em razão de representarem importante barreira ao desenvolvimento dos países. Então, saúde, ciência e tecnologia são requisitos para o desenvolvimento econômico e social e não apenas as suas consequências. Eu agradeço a todos os senadores que souberam com muita sensibilidade perceber a importância deste projeto. Muito obrigado a todos. Obrigado, senador Suplicy. Com a palavra, a senadora Luísa Nunes Ferreira. Senhor presidente, senhores senadores, eu faço coro com os demais colegas que elogiaram a iniciativa do senador Suplicy e o relatório da senadora Lúcia Vânia. E aproveito essa oportunidade, senhor presidente, para me dirigir muito especialmente a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem uma sensibilidade muito especial sobre o tema que vou abordar. Nesse último fim de semana, o jornal Folha de São Paulo publicou uma entrevista de um pesquisador norte-americano, mas que tem grande familiaridade com o Brasil. Chama-se Kenneth Serbin, que é casado com uma brasileira e é um brasilianista dos mais notáveis. Sua especialidade é o estudo sobre a Igreja Católica Brasileira no período da ditadura. Pois bem, o doutor Kenneth Serbin dá uma entrevista corajosa em que ele expõe pela primeira vez publicamente o fato de ele ser portador de uma síndrome, que é a síndrome de Huntington, inscrita no seu patrimônio genético, por herança de sua mãe. Esta síndrome, quando desenvolvida, provoca um sofrimento terrível à pessoa, e ela é irreversível. Uma combinação de efeitos semelhantes à doença de Parkinson, com alterações comportamentais, com paralisia progressiva dos músculos. Pois bem, ele se referiu na sua entrevista a um projeto de lei já aprovado no Senado, de autoria do ex-senador Lúcio Alcântara, e que se encontra na Câmara dos Deputados, aguardando espaço na ordem do dia para ser votado. Ele já passou por todas as comissões técnicas da Câmara, tendo sido aprovado por unanimidade no Senado. Eu faço um apelo a Vossa Excelência. Ontem eu já falei com o líder do governo, o deputado Arlindo Chinalha, e peço a Vossa Excelência que se interesse pelo assunto, com o seu prestígio e com a sua sensibilidade pelo tema. Trata-se do projeto de lei que recebeu o número na Câmara de 4.610 de 98. Esse projeto, ele trata amplamente todas as discriminações que são vítimas, os portadores dessa e de outras doenças estigmatizantes, as suas dificuldades no mercado de trabalho, junto aos órgãos previdenciários, aos planos de saúde. É um projeto meritório e eu penso que ninguém melhor que Vossa Excelência para impulsionar com a sua palavra, o seu apoio, o seu prestígio, o andamento desse projeto na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Dom Luiz, eu agradeço Vossa Excelência pelo interesse, pela sensibilidade em trazer esse tema aqui. Lá na Câmara Federal tem uma frente parlamentar, que é uma frente muito ativa.
deputada Rosinha da DEFAL, deputado Romário. Eu anotei aqui o número do projeto e eu vou fazer isso. Vou ligar para eles, vou falar com o presidente da Câmara e informarei a Vossa Excelência. Mas agradeço muito o interesse e a sensibilidade de Vossa Excelência por um tema como esse. Agradeço, Vossa Excelência. Muito obrigado. Próximo inscrito, senador Inácio Arruda. Senhor presidente, para primeiro registrar a nossa felicidade em ver o senador Suplicy atuando nessa questão tão importante. Eu lembro que realizamos um debate já há algum tempo aqui com uma organização não governamental sediada no Rio de Janeiro, mas dirigida por uma argentina. O senador Suplicy deve lembrar. Realizamos aqui no Senado um debate sobre as doenças negligenciadas, entre elas a tuberculose, mas também poderíamos citar a leishmaniose, que atinge quase hoje todas as capitais brasileiras, uma verdadeira epidemia, e não tem o trato adequado, são negligenciadas porque atinge principalmente as famílias mais pobres, mais carentes, mas essas doenças também têm avançado em outros setores sociais. E as doenças raras são doenças que precisam de um trabalho intenso de pesquisa, de compreensão do próprio Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, da Ciência e Tecnologia e das universidades, pesquisando nessas áreas. São doenças, às vezes, localizadas. Nós temos um caso no estado do Ceará, na cidade de Crateús, em uma família, que essa doença se espalha pela família inteira. Então, é preciso uma atenção muito especial. A senadora Lúcia Vânia, como sempre, nessa questão da área de saúde, tratou com zelo, com cuidado, dialogou com o senador Suplicy, dialogou com o governo federal, para que a gente possa ter o melhor tratamento dessas questões. Então, eu quero cumprimentar o senador Suplicy e a senadora Lúcia Vânia pelo trabalho que desempenhou para que a gente pudesse chegar a bom termo nessa matéria, que é muito importante para o Brasil. Eu cito o caso da questão do déficit de atenção, que às vezes a gente não compreende, a gente não entende e terminamos discriminando as pessoas. O autismo, que muitas vezes as famílias desconhecem e terminam também as próprias famílias discriminando os seus entes queridos e as escolas. Então é sempre um drama social muito grande com as questões das doenças raras no nosso país. Então eu quero cumprimentar o senador Suplicy, senadora Lúcia Vânia, por esse trabalho muito importante para o nosso país. Meus cumprimentos, senador. Senador Cristóvão, depois senador Flecha Ribeiro. Os dois últimos inscritos. Senador Lindbergh, apenas para dizer, senador Suplicy, que se um dia o senhor receber o Prêmio Nobel da Paz, vai ser mais por esse projeto do que até mesmo da renda mínima. A renda mínima é um projeto social da maior relevância para enfrentar a pobreza, que merece um reconhecimento seu universal. Esse projeto, entretanto, se a gente conseguir transformar de um projeto brasileiro em um projeto mundial, ele vai significar a vida, a sobrevivência, o bem-estar biológico de centenas de milhões de pessoas. Hoje, o mundo já dispõe de recursos tecnológicos para resolver quase todas as doenças endêmicas que existem. Outros não dispõem porque são doenças que não geram receita e, por isso, os laboratórios não investem. Alguns pensam na visão equivocada de que a estatização de laboratórios, eliminar a possibilidade de lucro dos laboratórios, resolveria o assunto. Eu acho que pode até piorar, porque levaria a uma lentidão maior nas descobertas. Nós temos que combinar o lado privado, incentivando o avanço técnico, com o lado público de trazer esses benefícios para todos. É o que o seu projeto propicia. Além de recursos para fazer pesquisas em áreas que não há atrativo econômico para as empresas de pesquisa, ele vai propiciar a compra de remédios, equipamentos, do atendimento de quem não pode, usando os recursos da mais alta tecnologia. O Brasil já é um pouco exemplo disso com o tratamento da AIDS, mas não é uma doença do tipo das endêmicas dos pobres, é uma doença de todos, de todas as classes sociais. Por isso, eu quero dizer que é com muita satisfação que eu apoio o seu projeto, senador Suplicy.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Com a palavra, o senador Flecha Ribeiro. Presidente, eu quero também, na mesma linha dos senadores que me antecederam, parabenizar o senador Suplicy pelo projeto e a senadora Lúcia Vânia pelo parecer. A criação desse Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas é da maior importância, senador Lindenberg, principalmente nas regiões menos economicamente desenvolvidas e nas classes mais desassistidas. Nós, aqui no Brasil, temos doenças negligenciadas que já deveriam ter sido extintas há muito tempo. Me refiro à malária, à doença de Chagas, aqui já foi falado tuberculose, lepra, leishmaniose, que são doenças que estão sendo, ao longo do tempo, negligenciadas, porque não é possível que, em pleno século XXI, ainda possamos conviver com esse tipo de endemias. E também o fundo pretende pesquisar doenças raras, aquelas que efetivamente também que não chegam a ter importância para os laboratórios nas suas pesquisas. Eu só diria ao senador Suplicy que ele... É verdade, eu só diria ao senador Suplicy que ele foi muito econômico no valor do fundo que ele propôs, de 50 milhões de reais. Eu acho que, apesar de não ser o limite, porque ele está aberto para outras doações, mas, de qualquer maneira, a obrigação do governo poderia ser bem maior, senador Suplicy, para que esse fundo realmente viesse incentivar a pesquisa para efeito de combate às doenças raras e negligenciadas, como me referi. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos 2 inscritos. Eu pedi celeridade nas falas, senador Sérgio Souza e Delcídio, porque eu estou com medo do quórum. Tem alguns senadores saindo, daqui a pouco a gente perde o quórum para projetos terminativos. Com a palavra o senador Sérgio Souza. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu fui o relator desta proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia. De fato, senadora Lúcia Vânia, um dos projetos mais importantes que já relatei aqui no Senado Federal. O que nós temos hoje é um desinteresse absurdo dos laboratórios em desenvolver medicamentos para atender este nicho que são as doenças raras, porque comercialmente nem sempre é interessante. Mas nós sabemos da importância que tem isso para a saúde do brasileiro. E aí o governo federal aportar recursos, incentivar laboratórios ou criar próprios instrumentos para que o próprio governo faça essas pesquisas de inovação é importantíssimo. Quero parabenizar mais uma vez ao senador Suplicy pela iniciativa. Senador Delcídio, último orador inscrito. Senhor presidente, só cumprimentar o senador Eduardo Suplicy. O senador Suplicy, que tem sensibilidade social, é um senador que honra não só o nosso partido, mas o Estado e o nosso país, e especialmente olhando essa questão das doenças raras, as doenças negligenciadas. Isso é fundamental, que acima de tudo é cidadania. E se existe alguma coisa que pode representar o mandato do senador Suplicy, é cidadania, respeito ao próximo e, portanto, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer ao senador pela iniciativa do projeto e parabenizá-lo, porque tem tudo a ver com um Brasil melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota com a relatora, vota sim ao substitutivo. Senador Delcídio Amaral. Sim, com a relatora, parabenizando a relatora pelo relatório apresentado também. Senador Eduardo Suplicy é autor, não vota. Senador Humberto Costa. Ele vota porque é substitutivo. Sim. Desculpa, ele vota sim porque é substitutivo. Desculpa, senador Suplicy. O senhor vota porque é substitutivo. Senador Eduardo Suplicy. Sim, agradecendo muito à senadora Lúcia Vânia e a todos os senadores e senadoras que aqui expressaram a sua avaliação, inclusive do substitutivo tão bem elaborado pela senadora Lúcia Vânia.
Senador Cristóvão Buarque. Senador Cristóvão, por favor, chamar o senador Cristóvão. Está aqui. Ah, sim. Com o relator, com o projeto, com muita satisfação. Sim. Muito obrigado, senador Cristóvão. Senador Pedro Taques. Sim, senhor presidente. Senador Walter Pinheiro. Acompanho o relator, senhor presidente. A relatora. Voto sim. Senador Sérgio Souza. Senador Sérgio Souza. Voto sim. Senador Francisco Dornelles. Relatora. Voto sim. Senador Ricardo Ferraço. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Voto sim. Senador Álvaro Dias. Voto sim. Senador Zé Agripino estava aqui. Senador Flash. Desculpa, pulei o senador Inácio Arruda. Senador Inácio Arruda. Com a relatora e o autor, cumprimentando por excelente iniciativa. Senador Flecha Ribeiro. Com a relatora, presidente. Senadora Lúcia Vânia. Voto conhecido. Mas aí o senhor dá um toque para a gente aí, quando o senhor achar que está maduro. Aprovado o projeto por unanimidade, com 14 votos sim. Parabenizo o senador Eduardo Suplicy. Muito obrigado a todos. A comissão aprova a emenda número 1, CCT Cascai, oferecida ao PLS número 231/2012, ficando prejudicado o projeto nos termos do artigo 300, inciso 15 do Regimento Interno do Senado Federal. De acordo com o artigo 28 do Regimento Interno do Senado Federal, a matéria será submetida a turno suplementar por ter sido aprovado substitutivo integral ao projeto.